Capítulo 2. Não se prepare para o fracasso. Muitas coisas acontecem porque pensamos que elas devem acontecer. Recentemente li a respeito de um cientista que disse que depois que você atingir uma certa idade, torna-se mais difícil para o seu cérebro lembrar as coisas. Quando eu passei dos 40, percebi que não podia mais me lembrar das passagens bíblicas tão bem como antigamente. Depois de algum tempo eu disse para comigo mesmo: não há razão para isto. Afinal de contas, o cérebro é apenas um órgão físico através do qual a mente opera. A mente faz parte do meu ser interior, e a mente jamais envelhece. O homem rico no inferno ainda tinha sua mente e memória intactas, porque Abraão disse em Lucas 16:25: Filho, lembra-te. No momento em que eu comecei a crer, pensar e falar corretamente, eu podia citar todos os versículos bíblicos que antes conhecia. Eu podia lembrar de tudo tão facilmente como antes, e minha memória em realidade tornou-se melhor em vez de pior. Nós falhamos muitas vezes porque nos preparamos para falhar. Pensamos no fracasso, cremos nele e fracassamos. Mas nós, como crentes, jamais devíamos falar em fracasso, de dúvida ou de descrença. Devíamos falar de fé. Se você é derrotado com os seus próprios lábios. Eu aprecio e dou graças a Deus por todo o material bem que é impresso, hoje em dia, sobre este assunto. Mas há muitos anos passados eu descobri o segredo da passagem citada anteriormente, onde Jesus disse, Marcos 11, 23 e 24, Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em 1933, eu era apenas um jovem de 16 anos prostrado num leito de enfermidade. 4 meses antes de atingir os meus 16 anos, eu me tornei completamente confinado ao leito. 5 médicos, incluindo um que praticou na famosa clínica May, estavam cuidando do meu caso. Eu morava com os meus avós, não obstante o fato de que o meu avô possuía bastante propriedades. Ele não era um homem rico. Foi no período da Grande Depressão. Mesmo assim, se a clínica May pudesse ter me ajudado, ele teria estado disposto a me mandar para lá. Os meus médicos aconselharam a família a dar ouvidos ao médico que havia clinicado na clínica May, pois era considerado um dos melhores da América e sabia tanto quanto os médicos daquela clínica. Ele e os outros médicos que estavam cuidando de mim disseram que não havia esperança para mim. De fato, ele disse que eu não tinha oportunidade em 1 milhão de sobreviver. Ele acrescentou que tanto a ciência médica conhecia, pessoa algum com o meu problema de coração jamais conseguiu viver além dos 16 anos de idade. Eu jamais havia tido uma infância normal. Nunca tinha corrido ou brincado como outras crianças. Fui um semi-inválido toda a minha vida. A cidade onde eu morava, McKinney, no Texas, a 32 milhas ao norte de Dallas, era a sede do município de Collin. Naquela época, ela tinha uma população de aproximadamente 8.750 almas. Vovô possuía várias casas lá e resolveu mudar de residência. Ele havia pintado e decorado a casa nova e no dia do ano novo de 1934 mudamos. Os funcionários da transportadora mudaram os móveis de outras partes da casa em primeiro lugar, deixando os móveis do meu quarto para o final. Então, à medida que vieram fazer a mudança, veio também uma ambulância para me transportar. O Sr. Harris, da casa funerária Harris, e o seu motorista, Sr. MacDonald, me ergueram da cama e me colocaram sobre uma padiola e me puseram dentro da ambulância. À medida que partimos, o Sr. Harris virou-se para mim e disse: Filho, diga-me, você tem estado acamado durante 1 ano? Não, respondi.
Não bem um ano, mais ou menos 9 meses. Ele continuou: Bem, se você quiser, poderemos andar bem devagar através da área residencial da cidade, porque você não a tem visto por tanto tempo. Não obstante estar parcialmente paralisado, eu podia mover a minha cabeça e olhar para fora. Depois de ter estado acamado por quase um ano, olhando para 4 paredes e para o teto, a cidade me parecia linda, mesmo que eu estivesse olhando para ela através das janelas de uma ambulância. O Sr. Harris então disse: Filho, se você quiser, podemos também atravessar a praça central da cidade. É o dia de Ano Novo e a maioria das lojas estão fechadas, portanto haverá pouco trânsito. Eu disse: Eu apreciaria muito isso. Jamais esquecerei desse dia enquanto viver, agora e por toda a eternidade. À medida que olhei para aquele velho edifício do Tribunal de Justiça, o diabo disse para mim: Bem, você nunca pensava que poderia ver esse edifício novamente na carne, e jamais o teria feito se não fosse pela bondade do Sr. Harris. Eu sabia que era o diabo. Algumas pessoas não podem dizer se é o diabo ou Deus falando com elas. Mas deixe-me explicar como você poderá saber a diferença. Tudo o que for dúvida, descrença e de desencorajamento é do diabo. Deus jamais fala de dúvida, de fracasso ou de desencorajamento para pessoa alguma. Esse menino Batista havia estado lendo a Bíblia metodista da sua avó. Me lembro de um certo versículo. Algo dentro de mim levantou a voz e trouxe aquele versículo à minha lembrança. Tudo o que disser lhe será feito. Creia nisso com o coração, diga com a sua boca. Esse é o princípio da fé. Você pode ter o que você diz. Eu disse isso na ambulância naquele dia, à medida que as lágrimas rolavam pela minha face. Eu não entendia tudo o que sei agora, apenas tinha um pequeno raio de luz, como a luz que escapa por debaixo de uma porta, mas eu sabia que estava lá. Portanto, eu disse isso. Eu disse: Sim, eu verei esses edifícios novamente. Eu verei o Tribunal de Justiça. Eu hei de ficar em pé nesta praça do tribunal, porque Jesus disse: Tudo o que você crê no seu coração e disser com a sua boca acontecerá. Eu creio no meu coração, eu digo com a minha boca. Mais ou menos às 14 horas daquela tarde, daquele primeiro dia de janeiro de 1934, foi o início de uma nova vida para mim. Tendo-se comprometido, você fica localizado. Eu me recusei voltar atrás na minha confissão de fé. Janeiro passou, eu ainda estava acamado. Fevereiro passou, eu continuava no meu leito. Março, abril, maio, junho, julho passaram, 7 meses, e eu ainda estava no meu leito de enfermidade. O diabo me dizia repetidamente: Não está funcionando, e eu respondi: Eu não vou crer em você, seu velho incrédulo. Fiquei firme na minha confissão. Recusei-me a desistir dela e afirmei: Essa palavra foi falada por Jesus quando ele esteve aqui na terra. Eu continuei a dizer para Jesus, para Deus e o Espírito Santo, para os anjos, para o diabo e seus espíritos malignos: Vou ficar firme na minha confissão. Eu disse a Deus: Se ela não operar, então a tua palavra falhou debaixo de mim. Jesus e eu teremos que cair juntos porque eu não vou soltá-lo. No segundo sábado de agosto de 1934, eu andei naquela praça do Tribunal de Justiça. Lá no centro-norte do Texas, naqueles dias de depressão de 1934, todo mundo, particularmente a gente do interior, sempre vinha à cidade nas noites de sábado. Havia tanta gente lá que eu tive que acotovelar o meu caminho através da multidão para chegar até a calçada. Mas fiquei em pé naquela calçada, na esquina do sudoeste onde estava a mercadoria, e lágrimas rolavam pela minha face. Levantei minha mão, sem me importar com o que as pessoas pudessem pensar. Isso sempre foi algo que jamais me preocupou, o que os outros pudessem pensar. Eu exclamei em voz alta: Diabo, eu falei para você. E continuei: Diabo, eu não sei se você pode ler ou não, mas em caso negativo. Eu peguei o meu Novo Testamento de bolso, abri-o em Marcos 11, 23 e 24
e li para ele. Eu falei para você que isso funcionaria durante todos aqueles meses em que você me dizia que não estava e que não ia funcionar. Eu disse ainda que era a palavra de Deus e aqui está. Não sei o que as pessoas pensaram, vendo um rapaz de 17 anos em pé naquela esquina, segurando um Novo Testamento em suas mãos e as lágrimas rolando pela sua face, falando com alguém. Mas não me importei. Comecei a me firmar nessa escritura, no meu leito de enfermidade, e continuo firme nela desde então.